Tudo bem, estamos ao vivo. Falta um minutinho ainda, o pessoal deve começar a entrar daqui a pouco. Agora sim, boa noite, pessoal. Já temos uns amigos entrando aqui no nosso evento de hoje. Boa noite a todos. Se puder se identificar aí no chat, o nome, a cidade. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui na segunda jornada ABE Minas Gerais. O tema é geração fotovoltaica. A gente vai falar de aterramento, vai falar do mercado, vai falar de mão de obra especializada. Boa noite, Hector, Hélio Nonato, Flávio, Marcelo, o Evandro, Josué de Brasília, bacana. Vai botando o nominho aí, a cidade, para a gente saber da onde a gente está conversando. Rio de Janeiro, Paulo, Tiago. Muito boa noite a todos. Brasília, BH, Sidney Barbosa, lá de Brasília, nosso amigo Sidney, sempre com a gente aqui prestigiando. Saulo de Goiás, muito bom, muito bom. Pessoal, eu estou aqui com os nossos convidados mais do que especiais aqui para o nosso evento, que é o tema central, fotovoltaica. Estou aqui com o Walter Moreira Abreu, daqui a pouco eu faço a apresentação mais formal. Boa noite, Walter. Prazer ter aqui. Boa noite, obrigado. Estamos aqui também com o Café, o Carlos Faria. Tudo bem, Café? Obrigado pela presença. Fábio Oliveira Souto também aqui com a gente. Tudo bem, Fábio? Tudo ótimo. Boa noite a todos aí. Bora lá para o evento? Quem mais está aqui entrando? Igor Capelo, Sertãozinho, São Paulo, Valdir de Ibiúna, Hector Feira de Santana, a Maria Rosângela, aqui de São Paulo, Aracaju, Ismael, Carapicuíba, Bauru, Paulo, tudo bem, pessoal do Brasil inteiro. Pessoal, vai pegando um lugarzinho bacana aí, ficar na primeira fila, que hoje o assunto aqui vai pegar fogo. Um evento de fotovoltaico, a gente vai dar uma visão de 3 assuntos, uma parte técnica, uma parte de mercado e uma parte de formação de mão de obra, tá bom? Temas super importantes. Então, já podemos, acho que, dar início aqui ao nosso evento de hoje, já agradecendo a presença de todos vocês. Então, a gente vai começar pelo tema técnico, né? Onde eu, Wilton, vou fazer uma apresentação sobre a norma I3E de aterramento de usinas fotovoltaicas. E eu vou ter na minha companhia depois, assim que eu terminar, o Fábio vai contar uns causos dele, convido o Walter, o Café também, se tiverem coisas para falar desse assunto, para a gente tá colaborando aqui com a gente. Legal? Então, pessoal, todos prontos aí para a gente começar? Bora lá? Então, vamos compartilhar minha tela aqui, e aí eu começo com a nossa apresentação, colocando aqui já o tema. Tela cheia, todos nós viemos aqui embaixo para o cantinho. Talvez agora, Café, Fábio, Walter, se vocês quiserem fechar a janelinha, fechar a câmera de vocês, isso, aí fico eu no cantinho, e aí a gente dá início aqui ao assunto. Boa, legal. Obrigado. Então, vamos lá. O que eu queria falar para vocês é a parte de aterramento de usina fotovoltaica conforme uma norma específica, a I3E 2778. Eu já vou justificar em seguida por que eu escolhi essa norma I3E dentre todas, né? E aqui a ideia é fazer um resumo, uma apresentação bem rápida. Como eu disse, nosso evento aqui está dividido em 3 partes, então mais ou menos 30 minutos para cada uma dessas partes. Então, começando por essa de aterramento de usina, eu queria contar para vocês o seguinte: a gente, como vocês sabem, a maioria de vocês deve saber, acompanha esse tema, né? A gente tem uma norma brasileira, a NBR 16690, que é a norma para instalação elétrica do chamado arranjo fotovoltaico. A norma do lado em corrente contínua do sistema, da geração fotovoltaica. Essa norma brasileira, NBR 16690, que é de outubro de 19, portanto, 2 anos, é uma norma bem novinha, né?
ela cobre lá no seu objetivo, no seu campo de aplicação, ela cobre tanto as instalações, os arranjos fotovoltaicos de telhado, vamos dizer assim, os arranjos fotovoltaicos prediais, quanto o de usinas. Como ideia geral, a norma cobre esses dois assuntos. Acontece que na parte de aterramento, vamos dar uma olhadinha o que ela fala, especificamente no requisito do eletrodo de aterramento. Lembrando que o eletrodo de aterramento é aquela parte da instalação, né, que fica lá embaixo, enterrada, é o que eu sempre lembro, né, o eletrodo de aterramento é a tampa de baixo da gaiola de Faraday que a gente faz quando monta um sistema de aterramento e equipotencialização. Se a gente estiver pensando numa edificação, né, a gente tem lá toda a ferragem da edificação, de cima a baixo, formando as paredes de uma gaiola, e o eletrodo de aterramento que fica lá embaixo, enterrado, sob a edificação, é a tampa de baixo dessa gaiola. Então, eu fecho a gaiola de Faraday com o eletrodo de aterramento. Então, quando a gente pensa em edificação, isso fica bem tranquilo, bem fácil de imaginar. E aí, só que quando a gente vai para usinas, vai acontecer o que eu vou comentar agora. Na 16690, no item 641, que é aterramento e equipotencialização, a 16690 diz para a gente olhar a NBR 5410 na parte que ela se destina a eletrodo de aterramento. Então, a 16690 de fotovoltaica jogou o assunto eletrodo de aterramento para 5410. Quando a gente vai na 5410, ela diz que os 4 eletrodos de aterramento preferenciais da norma, né, da 5410, que passaram a ser os 4 eletrodos de aterramento preferenciais da norma 16690, são usar armadura de concreto da fundação, ou um anel imerso no concreto da fundação, ou eu coloco uma malha sobre a fundação, ou eu faço o que eu chamo de um anel raso no perímetro da edificação. Se a gente olhar aqui essas palavras assinaladas em vermelho, a gente vai ver que tudo isso aqui se aplica quando eu estou falando num prédio, seja lá o prédio residencial, comercial, industrial, não importa. Nada disso aqui é viável eu fazer como eletrodo de aterramento numa usina, né? Eu não tenho fundação na usina, lá onde os módulos fotovoltaicos estão instalados, eu não tenho fundação, aquilo não é uma edificação. Então, o que sobrou da 5410 que minimamente poderia ser usado numa usina? Sobrou a nota, onde ela diz que outras soluções de aterramento, que não são nenhuma dessas aqui em cima, poderiam ser usadas em instalações em áreas descobertas. Então, ela dá como exemplo pátios e jardins. O mais perto que uma usina fotovoltaica tem disso é que ela é uma instalação numa área descoberta. Então, eu poderia usar outras soluções que nenhuma dessas aqui em áreas descobertas. Então, que outras soluções eu poderia ter? Eu poderia ter, por exemplo, uma malha, mas não sobre a fundação, porque eu não tenho fundação, mas eu poderia ter uma malha. Eu poderia ter um anel ao redor ali dos módulos fotovoltaicos. É uma outra forma. Não tem um anel, não tem perímetro de edificação, mas tem o perímetro ali dos módulos fotovoltaicos. Que outra solução eu poderia ter na área aberta de uma usina? Usar hastes de aterramento, por exemplo. Então, quando a gente vem e usa a 16690, ela, de novo, ela não foi exatamente escrita nesse assunto para uma usina. E a gente passa a ter que imaginar o que eu poderia fazer numa usina. Bom, essa 16690 faz 2 meses que foi aberta uma revisão nessa norma,
para já dar uma melhorada nela, uma acertada. E já ficou combinado ali, eu faço parte do grupo de trabalho que revisa essa norma, que um tema que vai ter uma alteração, uma revisão bem profunda, é exatamente nessa parte de eletrodo de aterramento de usina, para que ali a 16690 seja uma norma mais aplicável também à usina. Quando a gente está falando de arranjo fotovoltaico predial, arranjo de fotovoltaico de telhado, né? Perfeito, a gente usa uma dessas 4 soluções tranquilamente. Quando eu falo de eletrodo de aterramento de usina, a 16690 precisa melhorar. Como é que ela vai melhorar? Recorrendo a textos que existam por aí. Hoje não tem uma norma brasileira específica pronta para aterramento de usina fotovoltaica. O que a gente tem lá fora? A gente tem alguma coisa sendo escrita na IEC, que é sempre a fonte, né, primeira de norma aqui para a gente fazer norma brasileira. Tem alguma coisa sendo escrita lá fora na IEC, ainda, digamos, não 100% consolidada, e tem esse documento aqui, I3E, que eu vou comentar agora, a norma I3E 2778, que é um guia para ser feito aterramento, né, o eletrodo de aterramento especificamente de usinas. Então, eu queria apresentar para vocês esse guia, porque ele, na ausência de uma norma brasileira sobre isso, na ausência, na minha opinião, de uma IEC ainda já suficientemente consolidada, esse guia pode ser uma mão na roda para quem está querendo fazer aterramento de usina. O escopo, o campo de aplicação dessa I3E é para usinas fotovoltaicas maiores ou iguais a 5 megawatts, mas aqui eu digo assim, né? Esse é o espírito, é para o que ela foi realmente imaginada. Nada impede que você use esse mesmo conceito para usinas menores. Não tem nenhum impedimento técnico, não é absurdo aplicar o que está sendo dito aqui para usinas menores que 5. Por alguma razão, que eu não sei qual é, o I3E estabeleceu que o objetivo é maior, o campo de aplicação é maior que 5. Mas nada tecnicamente te impede de aplicar isso em usinas menores do que 5, tá? Aqui o conceito geral, que está na parte 4 dessa norma, é que a gente vai utilizar para aterramento de usina, uma parte dos componentes do aterramento vão estar enterrados e outra parte vai estar acima do solo. É uma característica própria aqui, é uma geometria, é uma configuração muito típica para o aterramento de usina. Normalmente, eletrodo de aterramento é 100% enterrado. No caso de usina aqui, segundo essa norma I3E, a gente pode ter uma parte enterrada e uma parte que vai estar acima do solo. E ela diz aqui que dependendo até do fornecedor, do inversor, do transformador que vai ser utilizado, pode ser que alguém exija uma malha adicional de aterramento daquele inversor. Se isso for o caso, se o fabricante, o fornecedor do inversor exigir uma malha adicional, se faz essa malha que vai ser interligada ao eletrodo de aterramento da geração fotovoltaica, dos módulos, tá? Então, olhando já para essa foto aqui, a gente tem ideia do tamanho do problema que é fazer um eletrodo de aterramento numa área que pode ter quilômetros quadrados, né? Como é o caso dessa foto, por exemplo, né? E aqui a própria norma I3E diz que não é prático imaginar, por exemplo, colocar todos esses quilômetros quadrados aqui de módulo fotovoltaico, espalhar brita embaixo deles para, por exemplo, reduzir tensão de passo. Seria caminhões e caminhões e caminhões e caminhões e milhões de reais ou dólares gastos com brita para eu tentar resolver o problema de tensão de passo. Não faz sentido eu imaginar aqui
colocar embaixo desses módulos, em quilômetros quadrados de área, uma malha de aterramento de 30 por 30 centímetros, de 50 por 50 centímetros, de 1 metro por 1 metro, como seria uma malha de uma subestação. É impossível isso, também não dá, é impraticável a gente ter uma coisa. Então, o que a gente faz? Sabendo dessa realidade que não é prático querer usar soluções de uma subestação, por exemplo, de aterramento de uma subestação, convencionais, né? Soluções usuais. Eu uso malha fechada, uso brita em subestação. Isso não é viável colocar em quilômetros quadrados. Então, a gente vai ter que conviver com alguma coisa, alguma liberalidade aqui, em termos de tensão de passo e tensão de toque, porque para resolver 100% tensão de passo e de toque, como a gente consegue resolver no aterramento de uma subestação, por exemplo, custaria mais caro o eletrodo de aterramento do que a própria usina fotovoltaica. E a gente vai ver que tem como administrar esse conflito, né? E aqui um lembrete, né? Como esse sistema de aterramento ele custa milhões, pode chegar a custar milhões de dólares, de reais, o que você quiser. A norma 3E lembra a gente que se eu quiser dar um pequeno sobredimensionamento numa usina, como eu poderia querer dar um sobredimensionamento num aterramento de uma subestação comum, isso vai apresentar um aumento de custo absurdo. Então, vamos devagar com a parte do aterramento. Aqui no 4.3, ela materializa aquilo. O projeto de aterramento de uma usina fotovoltaica, muitas vezes usa bandeja de cabo, estrutura, invólucro de quadro, postes, tudo isso na parte para fora da terra, como parte do sistema de aterramento, como parte do eletrodo de aterramento. E aí, como seria isso? Imagina aqui nesse desenho, cada bolinha dessa que está aqui nesse desenho é um postezinho, é um suporte lá da estrutura do módulo fotovoltaico, enfim. Cada bolinha dessa aqui é alguma coisa metálica para fora da Terra. Se eu interligar todas elas eletricamente, em algum ponto, como está sugerido nesse desenho, eu pego todas essas estruturas que estão metálicas para fora da Terra, ligo a condutores que estão enterrados, e esse conjunto inteiro aqui forma o eletrodo de aterramento. Se eu tiver uma malhazinha de aterramento aqui que foi feita para atender o desejo do fabricante do inversor, eu pego essa malhazinha e ligo aqui no eletrodo de aterramento. Nesse caso, foi ligado direto aqui no cabo enterrado. Eu poderia estar ligando aqui numa dessas estruturas que estão para fora. Aqui é um slide que eu gosto. Aqui é a receita de bolo do I3E, da norma I3E 2778, para fazer malha de aterramento de usina fotovoltaica. E ela diz aqui que o aterramento, né, um sistema de aterramento fotovoltaico, deve ser minimalista. Eu gosto dessa palavra. É o mínimo necessário para a gente ter um sistema que vá atender a parte de proteção contra choque, tensão de passo, tensão de toque, descargas atmosféricas e o que mais precisar. É o mínimo, é um sistema bom. Nesse caso aqui, que estamos falando de quilômetros quadrados de área para ter um aterramento, não dá para pensar, não é realista pensar no projeto ótimo. Vamos pensar num projeto bom. Qual é o projeto bom na visão do I3E? E daqui, de novo, isso é uma receita de bolo para fazer aterramento de usina. Ela diz assim, normalmente um projeto dessa é uma malha de aterramento, a gente faz o aterramento em malha, conforme está mostrando assim. Qual é o mesh dessa malha? Qual é a distância dessa malha? No mínimo, 100 metros, de 100 metros para cima.
Então, não tem aqui numa usina fotovoltaica que ocupa quilômetros quadrados de área, mesh de malha de 0,5 metro por 0,5 metro. É irreal pensar nisso. Qual é o mesh que a I3E recomenda? No mínimo, né, parte de 100 metros o mesh dessa malha. E ela dá ainda outra dica. Envolva esse mesh aqui, a partir de 100 metros, envolva subarranjos de 1 a 4 megawatts. Então, imagina que dentro desse quadrado aqui, tem uma quantidade tal de módulos que resulta numa geração de entre 1 e 4 megawatts. Então, eu cerco aquele subarranjo entre 1 e 4 megawatts por uma malha que tenha no mínimo 100 metros. Se eu tiver uma malhazinha para o inversor aqui, ligo essa malhazinha do inversor à malha principal. Tenho a malha da subestação da usina aqui, aí sim, uma malha feita pensando em tensão de passo, tensão de toque, com um mesh de 0,5 metro por 0,5 metro, 1 metro por 1 metro. Enfim, tenho esse mesh aqui, tenho essa subestação, ótimo. Faço a malha de aterramento da subestação e ligo a grande malha da usina fotovoltaica. Então, isso ficaria assim, tá vendo? Aquela mesma foto. Imagina que esse subarranjo aqui tem entre 1 e 4 megawatts. Beleza, faço aqui um mesh, outro mesh, e pronto, fiz o aterramento em malha, e aí vai. Boto essa história inteira aqui, e cada vizinho aqui interligo ao outro, e vou ligando. Então, eu tenho grandes malhas formadas por meshes de 100 metros ou mais. Essa é o resumão dessa I3E 2778. Ela lembra ainda, é uma prática muito comum, né? O pessoal passar um condutor de proteção, o pessoal passa um fio terra interligando aqui as estruturas metálicas que suportam os módulos e vão linkando os módulos. O que a I3E 2778 diz é o seguinte: se você já fez isso aqui, e sobretudo se você fez isso aqui, ó, na hora que você vai interligando, tudo que está aqui por cima, os postezinhos, as estruturas, tudo isso está interligado, está equipotencializado. O que a norma I3E diz é que, pô, legal você passar esse fio terra aqui, mas não precisa. Não precisa. Você já tem essa continuidade garantida. Então, você tem aqui um ponto de redução de custo também no teu sistema. Aí, ela fala agora de haste de aterramento. Para que eu vou colocar haste de aterramento num sistema desse? Não tem nenhuma necessidade. Eu já tenho as áreas cobertas, eu já tenho feito o aterramento necessário. Não há necessidade, a não ser que eu faça um cálculo e veja que aqui perto desse equipamento, a minha resistência de aterramento, não sei porquê, não está num valor que eu quero. Então, aí eu cravo umas hastes a mais aqui, em paralelo com o sistema, para tentar reduzir o valor. Mas, a priori, a I3E indica para a gente, não tem nenhum sentido quando a gente faz um aterramento desse tipo, em querer ficar cravando hastes. É só encarecer milhares ou milhões de reais com hastes se eu quiser complementar esse sistema aqui. Outra coisa, brita, que foi falado lá no começo, tem algum ponto específico dessa usina que com aquela malha eu não consigo garantir tensão de passo ou de toque num valor baixo, beleza, naquela areazinha eu coloco brita, e só ali, não nos milhões de quilômetros quadrados, metros quadrados que a gente tem na usina inteira. E para fechar, uma consideração muito importante. O problema é tensão de passo, tensão de toque? Não tem problema, cara. Nós estamos falando aqui, ó, quem tem acesso ao interior dessa usina fotovoltaica? Quem tem acesso a isso deve ser unicamente pessoal BA4 e BA5.
pessoal habilitado, pessoal qualificado. Não é para ter nenhum curioso andando aqui dentro. Então, ótimo. Se o cara é BA465 e vai trabalhar ali dentro, ele tem que ter os EPIs dele. Luva, bota. Então, com aquelas malhas que a gente faz, acrescido do devido EPI que o cara tem que ter para trabalhar ou para simplesmente estar ali dentro daquela área, a gente elimina o problema de tensão de passo e tensão de toque. Então, esse é o conjunto da obra aqui, do I3E, que dá dicas extremamente simples, práticas, para a gente fazer o aterramento de uma usina fotovoltaica. Legal? Nós temos aqui 5 minutinhos. Fábio, Walter, Café, se quiserem voltar aqui, eu descompartilho e eu talvez responda em 5 minutinhos alguma questão que tiver. Deu 5 minutinhos, a gente parte aqui para a próxima apresentação e no final a gente vai respondendo. Temos aqui? Temos, né? Eu já acessei a área aqui. Tem algumas perguntas aí de alguns colegas. Legal. Que desceram aí falando sobre até uns comentários, né? Falando sobre o NBR 16690, né? Ele está comentando que não poderia ter chamado a 5410 para tratar junto ao aterramento. Então foi, e quem falou foi o colega Evandro. Né? Foi o Evandro. Isso, Evandro. Evandro, na minha opinião, você tem razão, tanto é que agora, na revisão da 16690, isso vai ser corrigido. Então, não é que ela errou ao chamar, ela errou ao não dizer que, ao chamar a 5410, ela estava querendo se dizer usina fotovoltaica de teto. Para de teto, vale a 5410, com certeza. Agora, para usina, não vale, né? Eu queria aproveitar o engenheiro Cláudio aqui, perguntou se tem como eu passar a norma I3E por aqui, por um link ou para baixar. Engenheiro Cláudio, não. Essa norma I3E ela é vendida pelo I3E, tem direitos autorais, a gente não pode piratear, vamos dizer assim, né? Não pode ceder. Se você quiser adquirir a norma, entra ali no site do I3E e adquire essa norma, né? O Cláudio, que seria melhor em usina nessas dimensões, como eu falei, usina o aterramento é esse que a gente falou aqui. A IEC também está indo por esse caminho, malhas. As duas normas vão convergir, IEC e I3E. Malhas pode diferenciar um pouquinho o mesh para cá, o mesh para lá, mas não tem. É malha e grandes malhas com grandes meshes, né? Reinaldo, qual é a bitola das malhas? Então, vai lá na 5410, tabela 51, você tem ali a bitola dos condutores quando são enterrados. Começa nos 50 milímetros quadrados, Reinaldo. Começa nos 50. Tem uma última aqui, né? Pelo menos por enquanto. Para determinação do mesh maior que 100, esse seria o comprimento do perímetro de cada mesh. Então, os 100 metros é largura e é um quadrado, né? Um quadrado de 100 por 100. O mesh é um quadradinho dentro da malha, né? Então, você vai fazer... Como se fosse fazer como é que chamava lá? Aquele tapete, né? Não é tapete, é aquele que o pessoal faz de crochê ali. Né? Você vai fazendo bloquinhos de 100 por 100 metros e vai colocando um do lado do outro e forma uma grande malha, né? Café, Walter, Fábio, algum comentário? Tem mais algumas outras, a gente pode deixar para o final. Se querem comentar alguma coisa? Eu acho que foi bem eficiente, né, no seu diálogo, quando a gente estava fazendo a apresentação, que nós estamos falando sobre proteções e vale lembrar, né? Nós somos engenheiros e estamos pensando aí em eficiência, otimizar custos, logicamente, né? Então, a gente vai buscar dar uma garantia eficiente para todo o sistema, baseado nas normas, né? E fazer o processo da engenharia, né? Tornar mais eficiente, com os custos melhores e garantir, no caso, essa segurança dos sistemas, como está bem definida aí pela I3E. Legal. Eu vi aqui só de relance, aqui o Emerson está perguntando qual é o guia, 2778, Emerson. I3E 2778. O Matheus fala assim, usinas menores de telhado têm necessidade daqueles rabichos que interligam os módulos ao trilho ou o próprio grampo de fixação do módulo
já dá o fator de continuidade. Matheus, ele é caso a caso, tá? Em geral, aqueles grampinhos, eles dão uma continuidade legal, em geral, mas eu diria, analisa módulo a módulo, caso a caso. Na dúvida, no caso de usina de telhado, pode passar aquele condutor de proteção, aquele fio terra ali seria no que o IEE chama de sobredimensionar, não faz mal, ali exagerar no aterramento do telhado, da usina de telhado, ali o custo não vai ser absurdo. Então, na dúvida, passa aquele fio terra, né? Mas analisa cada produto, se você sentir firmeza na continuidade, basta os grampos de continuidade, né? William, eu não posso deixar de responder essa. Em sistemas menores montados sobre telhado, é plausível o uso de termômetro eletrônico? Então, William, a pergunta é para que você vai usar um termômetro eletrônico? Porque quando a gente está em usina de telhado, a gente está no mundo da 5410. 99,99% das vezes que você está fazendo uma usina de telhado, o esquema de aterramento é TN. Se o esquema de aterramento é TN, não há por que se falar em resistência de aterramento. E se não há por que falar em resistência de aterramento, não temos que medir nada. Então, não precisa de equipamento nenhum, tá? Então, e cuidado com termômetros, alicate, coisas mágicas assim, porque não é que nem aterramento por Wi-Fi, não existe, né? Então, cuidado com alguns equipamentos aí que não necessariamente, porque existem, eles devem ser usados, tá? Vou trocar de assunto? Vamos passar para o outro tema aqui, que é depois das perguntas... Posso falar um negocinho aqui? Claro, Café. Só para complementar, como a gente tem construído muitas plantas e hoje a gente tem entrado na seara da manutenção e da operação, né, acaba que a gente tem detectado a importância da malha, né, e a conexão dessa malha com a coordenação quanto à proteção de surtos. Tá? E a gente tem tido muito problema de garantia com relação a surtos, e aí você não tem uma continuidade da malha, o aterramento está falho, você não tem continuidade dos módulos para malha de aterramento. E eu acho que tem uma outra análise, que além da técnica que a gente precisa fazer, a gente tem corrigido muito, e muitas garantias, módulos queimados por surtos diretos e indiretos, e aí a gente tem corrigido algumas malhas de aterramento, mas pensando sobre uma outra ótica, alguns fundos de investimento, alguns investidores, alguns construtores, na hora que eles vão fazer a diligência para comprar aquele ativo, ou analisar a qualidade daquele ativo, acaba que eles apertam muito a normativa, né, ou o projeto de malha. Então, hoje, por exemplo, a maioria das malhas que a gente projeta e constrói, elas têm mestres de 20 por 20. Mínimos, né? A gente tem usado termocaptores em algumas situações, onde teria problema de usar os captores aéreos ali nas estruturas, né? Mas, em modo geral, o que eu tenho detectado são falhas, realmente, dos equipamentos que não estão bem coordenados na proteção de surto, e aí, ou por falha da proteção, ou por falha da própria malha, as duas coisas estão em conjunto, e algumas seguradoras reprovando efetivamente o pagamento do seguro quando esse problema acontece, né? Então, acho que além da engenharia que você tocou muito bem, é lembrar de para quem e para que você está construindo aquele ativo, né? E por quanto tempo aquele ativo vai ficar na mão do primeiro dono, e como é que essa diligência do aterramento vai ser feita, né, para efetivamente valorizar ou desqualificar o empreendimento. Então, isso tudo tem batido muito a porta. Então, eu acho que é um ponto de chamar a atenção. Muito legal, Café. Excelente. Esse 20 por 20, independentemente da área da usina, da potência, da área, enfim? Para as usinas de geração distribuída, né? Para as usinas de até 5 mega, você citou um negócio bem importante, o custo. Né? Como é que a gente vai reduzir o custo, já que eu tenho uma normativa para usar cobre nu de 50 milímetros ou aço de 70, e você tem uma malha 20 por 20. Mas, em geral, quando a gente tem todos os ensaios feitos, a malha 20 por 20 tem sido mais adotada,
né? Pelo menos quando a gente vai projetar ou a gente recebe algum projeto para construir, tá? As de até 5. Até 5. Aí depois isso realmente fica muito caro você pegar uma usina de 150 mega, né, de 40 mega, 50 mega e fazer uma malha 20 por 20. Aí legal. tem que comentar um pouco a sofisticação do projeto, da continuidade, os estudos de resistividade do solo, para efetivamente qualificar um pouco melhor cada área, né? Aí vai, dependendo da mesma planta, pode ter meshes diferentes de acordo com o solo. Acaba encontrando isso. Exato. E o equipamento que eu quero proteger, né? Às vezes eu tenho inversor na planta, eu tenho combiner box na planta, então depende muito da estrutura metálica, se ela está no concreto, se ela está cravada, sim, se eu tenho continuidade do módulo para a estrutura. Então é um conjunto de fatores, né? Além do CAPEX, né? Ou seja, o investimento inicial, o que a gente percebe é que o aterramento é um dos itens que ele é deixado de lado. Né? Coordenação de fluxo de aterramento, se der para economizar, a turminha tira do dinheiro dali, economiza, e a gente está falando de cifra de milhões mesmo. Isso aqui não é elétrica e hidráulica nos prédios, né? Vai ficar escondido mesmo, para que eu vou fazer, né? Então, sabe, isso. Né? E uma colocação, igual que a Café está falando, é assim, o pessoal acaba preocupando tanto no CAPEX e acaba esquecendo que ele vai onerar mais à frente, né? Então, assim, a gente tem fatos aqui que até acontece, eu estou vendo uma pergunta do Igor aqui, interessante, ele colocou se o SPDA da torre de controle pode ser ligado na malha, e a gente acaba vendo um caso conhecido aqui nosso da região, teve um surto por descarga atmosférica, infelizmente, como boa maioria das plantas, a gente preocupa com o aterramento, mas não estamos preocupados com o PDA. E acaba acontecendo aquela torre de provedor, entra na planta, coloca um mastro ali, simplesmente ele quer atender a comunicação do site da usina, mas não preocupa o que tem ali. Então, não faz um planejamento correto, não faz um aterramento, não liga a malha, e isso aqui é um fato, né? Eu até respondendo a pergunta do Igor, né? Você pode ser ligado à malha. Bom, isso aí é evidente, porque se a gente acaba deixando ele isolado, ali você vai criando um loop, né? Cria um campo magnético. Então, tudo que tiver ali próximo vai acabar gerando prejuízos. A gente está falando aqui num caso que teve na nossa região, a descarga entrou totalmente pela antena, ou não tinha aterramento e estourou o sistema de telecomunicações, logicamente acionou o sistema de proteção nos eletrocentros, que foram eficientes de certa maneira, não tivemos danos maiores, né, na parte de conexão, o impacto foi minimizado em alguns inversores graças ao aterramento, mas poderia ter sido evitado se preocupasse ali com um PDA bem dimensionado. Então, assim, fica até esse levantamento. A gente está fazendo uma planta grande de solo, mas é bom analisar sempre onde ela está sendo colocada, onde você vai dimensionar isso aí, que tem já propício a descarga atmosférica na região. Perfeito, muito legal, muito. O fato, qualquer coisa, no fim aqui, e sobretudo na parte técnica, né? A gente até falava isso antes de começar o evento aqui. A gente tem que engenheirar, né? O pessoal está querendo cada vez engenheirar menos, né? Assim, não faz nada, ou faz de qualquer jeito, não pensa, né? Assim, vamos lá. Qual foi o recado aqui, né? Dessa primeira parte? Aterramento é mega importante, tem que ter, a norma precisa melhorar, para uma coisa serve, para outra não, tem uma diretriz. Então, assim, vamos estudar, é caso a caso, né? É caso a caso, depende de onde eu estou, depende do solo, depende de um monte de coisa, né? Então, o recado aqui temos normas, tem a técnica, tem os estudos, tem os trabalhos, tem a experiência, vamos praticar isso tudo, né? Porque senão a gente vai fazer de qualquer jeito e o prejuízo é certo, né? A única coisa certa é que vai dar prejuízo, né? E o que você falou, Café, fiquei bem contente saber que as seguradoras estão nessa parada, né? Porque, em geral, no mundo, a seguradora tem um papel importante para exigir o uso da técnica, né? E no Brasil, na maioria dos assuntos, eles não são muito presentes. Fiquei contente em saber que, na tua experiência, eles estão aí participando bastante disso, viu? Legal, muito legal saber disso. Joinha, vamos lá. Bom, só esse assunto aqui dava 10 horas de conversa, né? Vamos partir para o segundo tema agora, que é o que a gente chamou aqui de tema de mercado, né?
E a ideia aqui é falar um pouquinho sobre os entraves da geração distribuída fotovoltaica em Minas Gerais. Lembrando, essa jornada aqui é uma jornada feita graças à Associação Brasileira dos Engenheiros Eletricistas, a ABE, de Minas Gerais, tá? Então, ele está com 3 mineiros ali, tirando eu aqui, 3 mineiros aí na tela, né? E então vamos focar aqui um pouquinho, mas imagino que esse tema dos entraves da geração em Minas Gerais seja comum a praticamente o Brasil inteiro. Então, a ideia é falar um pouco dos entraves, do mercado, a engenharia, o crescimento do mercado e, sobretudo, falar um pouquinho o que é o Observatório da Geração Distribuída. Para comandar esse tema aqui, o nosso convidado mais do que especial é o Walter Moreira Abreu. O Walter é diretor em Minas Gerais da Associação Brasileira de Geração Distribuída, da ABGD, é sócio-diretor da Serenor Engenharia Renovável, superintendente de desenvolvimento econômico da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene. O Walter é vice-presidente do Conselho Municipal de Trabalho e Renda de Montes Claros, em Minas Gerais, e é fundador do Instituto Cristão pela Eficiência do Setor Público. Walter, a bola está com você. Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Ouvimos. Vamos só confirmar o compartilhamento da tela antes da gente cair fora aqui. Legal. Joia. Compartilhou? Está todo mundo vendo? Tá, agora é só você clicar no ocultar aí para tirar essa barrinha da frente. Ok? Não, ainda tem uma barrinha aí que tá. É só clicar no ocultar. E okay. Prontinho, tá ok, tela cheia. Boa apresentação. Obrigado, gente. Obrigado, professor Lito, pelo convite. Obrigado, Fábio Souto, meu amigo aqui de Montes Claros. Carlos Café, prazer em revê-lo, meu companheiro de diretoria da ABGD. Tem feito um grande trabalho aí no desenvolvimento desse setor. Bom, sobre o tema, os entraves que a AGD encontra em Minas Gerais, eu gostaria de chamar a atenção e puxar um pouco a brasa para a sardinha aqui do nosso semiárido. Eu estou em Montes Claros, que é a capital desta região aqui. Eu vi que tem muita gente de diversos estados da federação aí. Montes Claros está no norte de Minas, a 420 quilômetros de BH, Belo Horizonte. E é a capital mineira do nosso semiárido. Semiárea mineira da Sudene são 165 municípios. Vocês vão conhecer um pouquinho dos dados socioeconômicos nas próximas transparências. E o que a gente tem lutado aqui, tanto a ABGD quanto a AMANS, que é a Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene, e demais parceiros aqui, é para que a gente faça da geração distribuída, especialmente da microgeração, são as usinas até 75, um fator de inserção social e de desenvolvimento econômico. A gente propõe, e tem números para comprovar isso, que se deixarmos que 5% do mercado da CEMIG hoje for abastecido por microgeradores, nós poderemos gerar na nossa região aqui entre 20 e 25 mil empregos. Então, a gente está falando de algo espetacular, que vem de encontro a tudo que nós estamos buscando hoje, que é energia limpa, que é melhor distribuição de renda, que é responsabilidade social e ambiental. Infelizmente, a gente não conseguiu convencer ainda aos governantes de adotarem essa estratégia de distribuição de renda, de inserção social, mas a gente vai seguindo e
Minas Gerais já tem hoje 2 GB de GD e a gente vai crescendo e a tendência é que a gente consiga implantar esse projeto para atender as nossas necessidades aqui. Então, está aí, nessa segunda transparência, norte de Minas e Vale de Jequitinhonha juntos, é a região que temos os maiores problemas sociais e, não por acaso, até parece que foi desenhado assim, né? Onde temos a maior insolação. Então, até o momento, o Sol tem sido o nosso adversário, mas ele pode, com certeza, se a geração de energia solar for entendida como política pública, não só para melhorar as questões ambientais, mas também sociais, nós podemos mudar a realidade que vem nesse quadro a seguir. A nossa região, a área mineira da Sudene, tem 2.700.000 habitantes aproximadamente, dos quais 1.500.000 são pobres, e destes 1.500.000, 716.000 são extremamente pobres. Então, assim, aonde tem mais sol, tem mais pobreza. É possível reverter essa situação? Evidentemente que sim. Não é porque uma região chove menos, 800 milímetros, nem é tão pouco assim, né? Nós temos outras regiões do mundo que chovem muito menos, né? Vamos pegar Israel lá, com tecnologia, o que eles conseguiram fazer no pequeno território daquele. Então, a gente não pode se quedar inerte e nos conformar com essa justificativa de que a causa de tantos problemas sociais é o clima semiárido. Né? Só para ilustrar aí, essas imagens de pobreza são aqui da região. Vocês podem observar que em todas elas a matéria-prima está aí, né? Sol intenso, céu azul, insolação perfeita para fazermos o que a gente propõe, que é a energia solar, principalmente a micro, ser um fator de inserção social. Especificamente sobre o tema que o professor Hilton anunciou, aí nós temos a concessionária CEMIG, que é detentora de praticamente 90% da concessão de Minas, 100% da concessão da região do semiárido, e que, infelizmente, não tem entendido esta oportunidade que ela própria tem de se colocar perante aos investidores, perante ao mercado, como uma empresa de alta responsabilidade social. Você vê que tem ações comercializadas em bolsa, na Bolsa de Nova York. Eu acho que ela perde uma grande oportunidade de não abraçar com toda a força que ela tiver uma proposta dessa. Destinar 5% do seu mercado para ser atendido por microgeradores do semiárido mineiro. Aí vem aquela discussão, né, que está lá, o PL 5829, que está no Congresso Nacional, aprovado pela Câmara dos Deputados por 476 votos, se não me engano, a favor e 3 contra, e está para ser votado no Senado e ainda não foi, e se não for semana que vem, vai ficar para o ano que vem. O PL 5829 ele é o marco regulatório da geração distribuída, que vem, digamos, aprovar, através de lei, aquilo que está regulamentado pelas resoluções da ANEEL 482 e 687, e a grande discussão, esse debate se arrastou por 2 anos, é a afirmação coordenada pela ABRAD, que é a Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia, de que a GD vai quebrar as concessionárias e, antes que elas quebrem, elas vão ter que transferir o ônus do impacto da GD para os consumidores. E a gente contrapõe esse argumento com um gráfico muito simples aí. Em 2016, a ação da CEMIG, não está muito visível, mas eu vou ler para você, estava em R$ 3,36, quando a GD era
insignificante, e em 2021 a ação da CEMIG está em torno de R$16, com 2 GB de GD. Então, esse argumento cai por terra por si só quando a gente analisa esse gráfico. Muito pelo contrário, a CEMIG não está perdendo dinheiro com a GD. E a CEMIG tem adotado critérios extremamente desuniformes, discricionários, para a análise das solicitações de acesso. Vou citar apenas 2 casos aqui, que na 687, essa linha B aí diz: na hipótese de alguma informação de responsabilidade do acessante estar ausente ou em desacordo com as exigências da regulamentação, a distribuidora acessada deve notificar o acessante formalmente de uma única vez, preste atenção nessa expressão, formalmente de uma única vez, sobre todas as pendências a serem solucionadas, devendo o acessante garantir o recebimento das informações pendentes pela distribuidora acessada em até 15 dias, contados a partir da data do recebimento da notificação formal, sendo facultado o prazo distinto acordado entre as partes. Traduzindo isso rapidamente, o acessante apresenta a solicitação de acesso, a concessionária tem o prazo regulamentar de responder ao acessante essa solicitação de acesso em até 15 dias, no caso de parecer de acesso sem obras, e 30 dias de parecer de acesso com obras. E o que a CEMIG faz? Primeiro, ela não cumpre os prazos. Infelizmente, não cumpre mesmo. Segundo, que ela vai devolvendo ao acessante as inconformidades a conta-gotas. Então, ela pega um processo lá que tem um CEP errado. Aí ela reprova, dizendo que o CEP está errado. Já descumprindo isso que está escrito aí, ó, de uma única vez. Ela teria que analisar o processo de ponta a ponta, como se diz no judiciário, né, de capa a capa, e relacionar todas as inconsistências, faltas de documento, cessar a contagem do prazo, ou seja, se ela tem 30 dias, vai ser um parecer de acesso com obras, ela no 25º dia respondeu, o acessante recebe, devolve com o cumprimento de todas as exigências e ela retoma a contagem do prazo e tem que conceder esse parecer de acesso. E ela erra e ainda, nesse segundo parágrafozinho aqui, nessa segunda parágrafo mesmo, uma transparência, nessa transparência, melhor dizendo, é uma transcrição, uma imagem de uma reprovação de acesso que a CEMIG manda para os seus clientes. Ela descumpre o que está escrito aqui, né, de uma única vez, e escreve: após apresentar as informações ou providenciar as correções solicitadas, deve ser realizada uma nova solicitação de acesso no CEMIG Atende, onde será gerado um novo protocolo e uma nova nota de serviço. Ou seja, ela volta você lá para a casinha zero, começa tudo de novo, por causa de um CEP errado, no mesmo processo, você faz tudo de novo, por causa de uma casa decimal, por conta de critérios totalmente desuniformes, desobedecendo as decisões da ANEEL, e o volume de retrabalho, tanto para a concessionária quanto para os acessantes, se torna um entrave gigantesco. Então, a gente muito preocupado com isso. Vou dar um outro exemplo aqui. Olha o que a CEMIG escreveu. Diante disso, isso é afirmação escrita da CEMIG, atual solicitação de acesso com coordenadas geográficas dentro do mesmo município ou municípios limítrofes está em desacordo com o artigo 4º, parágrafo 3º da Resolução 482. Então, vamos lá no que o parágrafo 3º diz. É vedada a divisão de central geradoras em unidades de menor porte
para se enquadrar nos limites de potência para microgeração ou mini geração distribuída, devendo ao distribuidor identificar estes casos, solicitar a readequação da instalação e, caso não atendidos, negar a adesão ao sistema de compensação. Ou seja, a CEMIG criou um critério dela de que um mesmo empreendedor não pode ter 2 usinas de 75 no mesmo município ou em municípios limítrofes. Cumprindo isso que a CEMIG criou aqui, nós vamos ter casos aqui no norte de Minas, os municípios são muito grandes, que uma usina de 75 distante a 300 quilômetros de outra, a CEMIG entende que é fracionamento de uma usina de 150. Olha o absurdo que acontece. No mesmo município, digamos que o empreendedor tenha 2 padarias, uma na Zona Norte e uma na Zona Sul. Ele quer botar uma usina de 75 na padaria da Zona Norte e uma usina na padaria da Zona Norte. Se for do mesmo empreendedor, a CEMIG nega o acesso, dizendo que eles estão fracionando, que a padaria está fracionando uma usina de 150 para ter os benefícios da microgeração. E assim por diante. Nós temos N casos. É uma coisa absurda dos critérios que a CEMIG vai criando discricionariamente. Tem um outro caso que é flagrante, a CEMIG dizer que um proprietário rural tem uma fazenda de 200 hectares, uma usina de micro GD ocupa 2.000 metros quadrados. Com os módulos mais potentes aí, ocupa menos de 1.000. Então, ele arrenda uma área para um empreendedor, né, de uma fazenda de 100 hectares, que é 100 vezes 10.000 metros, e resolve arrendar uma outra fração para uma outra empresa fazer. A CEMIG diz que ele não pode fazer o arrendamento para 2 empreendedores diferentes. Ela desrespeita a Constituição, desrespeita o Código Civil, que garante ao proprietário fruir do seu imóvel, ou seja, usar, vender, arrendar, fazer o que bem lhe convier, desde que seja uma atividade lícita. A CEMIG diz que não. Se você arrendou para o empreendedor A 2.000 metros, você não pode arrendar para o empreendedor B. Quer dizer, critérios, sinceramente, absurdos. E por conta disso, a ACI de Montes Claros, junto com a AMANS, a BGD e mais a ABE, CREA, OAB, CDL, ACI eu já citei, Sindicato Rural, Sociedade Rural, são 14 entidades de classe, resolveram criar um observatório da GD para apresentar dados, estatísticas, informações, porque a gente já tivemos reuniões com o governador de estado, com o vice-governador, com o secretário de estado, a gente apresenta a nossa reclamação sem muito fundamento técnico, sem muita estatística, sem informações muito consolidadas. Aí o técnico diz para o governador lá, não, eles estão querendo fracionar, eles estão querendo se beneficiar, eles estão burlando, aí fica o dito pelo não dito. Então, criou-se o Observatório da Geração Distribuída, que tem o slogan para que todos sejam tratados de forma igual, e o primeiro passo que nós demos com esse observatório foi apresentar uma pesquisa para o público que lida com a geração distribuída. E eu vou apresentar para vocês os resultados. A primeira pergunta, em relação ao atendimento geral da CEMIG em todos os aspectos da geração distribuída, qual a nota você atribui? Foram 112 respostas, a gente acha que é muito representativo para o universo aqui do Norte de Minas, de empresas que lidam nesse segmento, considerando que 0 é muito insatisfeito e 5 é muito satisfeito. Então, respondendo em relação ao atendimento geral da CEMIG, 23% deu nota 0, 32% deu nota 1 e 18% nota 2. Ou seja, aproximadamente 75% atribuem uma nota muito ruim para a CEMIG
nesse quesito atendimento geral. A segunda pergunta, em relação ao cumprimento pela CENIG dos prazos previstos pela Resolução 482, pelas resoluções 482 e 687 da ANEEL, qual a sua avaliação? 33,9% responderam 0, 31,3% responderam 1, 17% responderam 2. Ou seja, muito próximo aí de 80% deram bomba na CENIG. Terceira pergunta. Em relação ao atendimento geral, CENIG, o atendimento CENIG atende demais canais digitais da concessionária. Qual a avaliação? 25% nota 0, 25,9% nota 1, 23,2% nota 2. Mais de 75%, um pouco, também deram bomba na CENIG. E nesse quesito aqui, eu gostaria muito de chamar a atenção para um público que está aqui nessa live, que eu acredito que uma grande maioria são engenheiros, é o que acontece, que está passando despercebido, eu acho que não de vocês, mas das instituições, que nada contra a atendente de call center, nada contra o emprego gerado no call center, mas um engenheiro sênior com milhares de horas de experiência, com, às vezes, graduação, pós-graduação, mestrado, com prática, fica 3, 4 horas de seu tempo sendo atendido por um atendente de telemarketing, coitada, que não tem culpa, terceirizada, ganhando um salário mínimo e não resolve o problema. Então, olhem o desperdício de tempo, o prejuízo que é para o profissional e para a empresa. Então, isso é um ponto muito grave que a gente precisa resolver. Conversando com o presidente local aqui da OAB, ele me disse, olha, a OAB resolveu o problema com o INSS. Tem um canal em que advogados do INSS falam com advogados. Então, eu acho que deveria ter um canal aí, uma bandeira para a ABE, para a CREA, uma bandeira de tem que ter alguém muito qualificado para atender o engenheiro qualificado que está do outro lado da linha. Não pode ser um atendente de telemarketing com 100 horas de treinamento. A outra pergunta, em relação às solicitações de acesso, a CENIG tem usado critérios uniformes e previstos na regulação da ANEEL? Olha só, 45,5% das pessoas deram nota 0 para a concessionária. Por conta desses 2 exemplos que eu citei aí. CENIG criar um critério de que no município, mesmo município, no município limítrofe, o mesmo empreendedor não pode ter 2 usinas de 75? Quer dizer, isso é claro por que razão 45% dos entrevistados deram nota 0 a CENIG. 22,3% deram nota 1, 12,5% deram nota 2. Ou seja, 85% aproximadamente, novamente, deram bomba na CENIG. Em relação à conexão, transferências de titularidade, ciclos de faturamento, qual a sua avaliação? Aí a CENIG melhora um pouquinho, né? Só 28,6% deram nota 0, 14,3% nota 1 e 21,4% nota 2. Melhorou um pouquinho. O que a gente tem projetado, uma última pergunta, qual é a atividade do entrevistado? 31,3% se identificou como projetista, provavelmente em engenheiros e técnicos, um percentual menor instaladores, técnicos aí de laranja, engenheiros 18,7%, integrador 17%, aliás, eu vou corrigir aqui, 9,8% projetistas e 31,3% empresários do setor de energia e um percentual menor aqui de investidores. Então, é um universo bastante significativo pelo número de respostas e pela diversidade aqui de ocupações dos nossos entrevistados. Antes de falar sobre a nossa experiência aqui, vou deixar essa imagem na tela. Eu assim,
as próximas ações do observatório vão ser, evidentemente, administrativas. O observatório não é para distanciar a CEMIG desse mercado, muito pelo contrário, ele é para aproximar. A gente já mandou para a CEMIG o resultado dessa pesquisa e temos, evidentemente, nos cercado aqui de muito conhecimento técnico e de muito conhecimento jurídico. Os advogados que estão nos assessorando aqui, eles acham que a relação CEMIG com o acessante, ela é eminentemente uma relação de consumo e, portanto, deve ser analisada sob a ótica de códigos de defesa do consumidor. Isso nós vamos ter muitos desdobramentos aí em relação ao que tem acontecido aí com a CEMIG. E recomendo e me coloco à disposição que a experiência do Observatório da GD seja replicada em outras regiões de Minas Gerais e outros estados, e que a gente possa ter um equilíbrio de forças e ter um relacionamento mais, digamos, proveitoso para ambas as partes. O que a CEMIG tem feito gera para ela própria um retrabalho gigantesco, gera para os empresários, técnicos e engenheiros do setor um prejuízo muito grande para a sociedade como um todo. A nossa proposta de fazer da geração distribuída um fator de inserção social, ela já está presente na prática. A nossa empresa tem algumas usinas próprias e muitas usinas em parcerias com os próprios produtores rurais, ou com investidores, ou com empresas para autoconsumo. As usinas são aproveitadas para um consórcio com outra atividade, né? Não só geração de energia, mas criação de galinhas coedeiras, hortas. Evidentemente, professor, com todo o cuidado de capacitar as pessoas que vão ter acesso a essas usinas. A gente tem até um manualzinho, né? O que pode fazer, o que não pode, aonde pode chegar, aonde não pode. O café é um grande defensor aí das fazendas solares, né? Farm Energy, não sei como é que fala café em inglês. E a gente tem tido um excelente resultado. Os pequenos produtores, eles recebem um arrendamento muito mensal, um pagamento pelo arrendamento mensal muito maior do que vale a própria terra. Nossa empresa e outras empresas aqui têm pagado R$600 por mês e 1.000 metros quadrados na zona rural. Não chega a valer isso, porque o preço de áreas rurais aqui vale R$1.000 o hectare, nas áreas piores, nas melhores 10.000 hectares. E o resultado para os pequenos produtores tem sido muito interessante. O principal conceito que a gente quer mudar é que geração de energia solar para o pequeno produtor, não só para ele arrendar a terra, mas para ele ser dono de uma usina para alocar, que a mudança de conceito seja energia solar para o pequeno produtor rural, ela tem que deixar de ser um insumo e passar a ser um produto. Ao invés de dizer, na minha propriedade, no meu sítio, eu sou produtor de ovos de galinha caipira, ele pode ser produtor de ovos de galinha caipira e produtor de energia solar. Esse é o grande conceito. Para fazer frente àquilo que eu mostrei no início da apresentação, aqueles números assustadores que no século XXI nós ainda temos na nossa região 700 mil pessoas extremamente pobres. Então, essa aí é uma foto de uma outra usina, que a nossa parceira lá cria galinhas, e a foto da colheita dela aí. Está vendendo ovos caipiras aqui na região, por um preço bastante interessante. A última vez que ela me falou, acho que era R$15, R$16 a dúzia, e tinha fila de gente para comprar, e com isso melhorando a vida dela, melhorando o meio ambiente, melhorando esses indicadores que a gente quer que sejam elevados rapidamente. Então, eu agradeço a atenção, deixo aí meus contatos e me coloco inteiramente à disposição para replicar o que a gente
tem aqui de conhecimento nessa missão de levar a energia solar a ser um fator de desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, e mudar esse conceito que, do pequeno produtor, a energia solar tem que deixar de ser um insumo para ser um produto. Muito obrigado, estou à disposição para responder eventuais perguntas aqui ou posteriormente pelos meus contatos que eu estou deixando aí. Muito obrigado, Walter. Excelente apresentação. Eu queria já emendar para o próximo tema, depois a gente volta para... Houve algumas perguntas aqui, estão devidamente guardadas aqui, mas eu queria, pelo horário, a gente passar aqui para o próximo tema, depois a gente volta e responde todas as perguntas que sobraram, pode ser? O assunto agora é mão de obra especializada. A ideia aqui é falar sobre especializações, certificação de mão de obra no mercado fotovoltaico, carência de mão de obra, enfim, certificações necessárias. Para falar desse tema, a gente vai contar aqui com o Café, o Carlos Faria, né? Uma apresentação rápida do Café, como a gente conhece, né? Café é sócio fundador da Evo Solar, Estúdio Equinócio, vice-presidente da Associação Brasileira de Geração Distribuída, é criador e coordenador técnico da iniciativa Cidades Solares, consultor da GIS, Agência de Cooperação Brasil-Alemanha, também é consultor do grupo Neoenergia, correspondente na América Latina da Sol Rico e instrutor de cursos de capacitação de profissionais na área de energia solar. Eu aproveito e apresento o Fábio também, Oliveira Souto, que vai participar também, já participou lá no começo, vai participar agora também. O Fábio Oliveira Souto é engenheiro eletricista e engenheiro de segurança do trabalho, inspetor-chefe do CREA Minas Gerais em Montes Claros, segundo secretário da ABE de Minas Gerais, que está promovendo aqui, né, graças à ABE que a gente está com essa jornada, esse webinar. O Fábio é vice-presidente da Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos de Montes Claros, Minas Gerais, fundador e CEO da Norththal, cofundador do Grupo Aevo, consultor e projetista na área de engenharia elétrica, construção de usinas fotovoltaicas de micro e mini geração na região norte de Minas Gerais. Só gente altissimamente gabaritada aqui entrou na nossa sala para falar com vocês. Café, manda bala. Agora você fala aí, o Fábio entra, o Walter fala, eu falo, bora lá. Mas, tá... Beleza, obrigado, pessoal. Bom, primeiramente, boa noite, obrigado pelo convite. Pessoal, eu trabalho com energia solar desde 95. Comecei fazendo os ensaios do Inmetro, no laboratório da PUC de Minas, ainda quando eu estava me formando em engenharia. E montei minha empresa ainda antes dos anos 2000, em 99. E desde lá venho trabalhando e me apaixonando e desenvolvendo esse trabalho exclusivamente com a energia solar, né? Inicialmente a energia solar térmica, depois a fotovoltaica. E um dos meus caminhos, uma das minhas trajetórias, foi trabalhar na capacitação, né? Na formação de mão de obra, na identificação do quão importante isso era. E, na verdade, de onde isso veio? Veio de uma demanda interna minha, né, da minha empresa, porque a gente iniciou como uma empresa de engenharia, depois a gente ampliou para ser uma empresa instaladora, depois a gente passou para uma empresa de operação e manutenção, que é praticamente o ciclo de vida de uma instalação solar, né? A gente precisa pensar no projeto, com bastante qualificação, com bastante engenharia, depois a gente precisa instalar e executar aquele projeto com bons produtos, certificados, com as devidas qualificações técnicas e aplicações, instalar essa usina muito bem. Terminamos de instalar essa usina, a gente precisa testar, né? Precisa fazer todos os ensaios previstos nas normas brasileiras e internacionais aplicáveis, e depois que a gente ensaia, assegura que aquele empreendimento nosso está bem instalado, os projetos bem executados, os componentes bem aplicados, a gente entra numa fase de 30 anos de operação, né, que é quando os investidores e nós, usuários da energia solar, vamos colher os frutos econômicos daquela implantação, seja para a economia da nossa casa, para a economia de um produtor rural, como o Walter colocou,
e para a economia de um grande empresário que consome muita energia, né, como um grande industrial ou um grande empresário do país. E por que eu falo de capacitação? Porque todo o corpo técnico que a gente formou, que a gente trabalhou na nossa empresa, a gente teve que formar em casa praticamente. Tivemos que fazer uma formação in-house, né, desde o engenheiro, e aí a gente começa na formação do engenheiro, que deixa a desejar muitas das vezes, porque ele não tem a maioria das cadeiras que precisa para desenvolver o conhecimento técnico para a construção de uma usina solar, seja ela uma usina de uma casa ou uma usina de grande porte. A gente não consegue, dentro do curso de engenharia, enxergar essa linha racional para um profissional formar em energia renovável, pelo menos a grande maioria dos cursos não. Então, a gente teve que trabalhar na formação interna, aprender fora do país, né? Viajamos muito pelo mundo para poder identificar quais foram as dificuldades lá fora, aprender com os erros lá fora para trazer e construir aqui dentro e aprender com os erros daqui de dentro. E isso se repete em toda a cadeia trabalhista, né? Toda a cadeia de trabalho do setor solar, do engenheiro que não tem a formação qualificada, depois o técnico, depois o instalador, que é o cara mais difícil da gente achar hoje, é o profissional mais difícil da gente encontrar disponível no mercado, e chega também agora o mantenedor, né, que é o cara que vai ter que cuidar disso tudo e tornar aquele empreendimento um empreendimento amigável. Então, eu acho que os grandes desafios vieram dessa falta de mão de obra qualificada, no geral, o que reflete também o pouco carinho que nosso governo deu à educação em geral da população como um todo, né? Não temos uma cultura de investir em educação como outras nações. Isso atrapalha todo o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva e não seria diferente no setor de energia solar, ainda mais num setor tão peculiar que, igual o Walter falou, ele é distribuído. Ele precisa de mão de obra qualificada em todas as cidades, em todas as regiões do país, porque é aí que está a oportunidade de haver crescimento econômico, desenvolvimento regional, tirar pessoas da pobreza, né? Então, assim, é uma peculiaridade que a energia solar distribuída tem, né? E ela exige isso, ela exige conhecimento concentrado e distribuído, né? E o Walter comentando do conhecimento, a relação com as distribuidoras, a dificuldade que há, não é a especificidade da CEMIG, né? Minas Gerais tem muito mais caminho que outros estados, mas a gente tem usinas em praticamente todos os estados hoje, em andamento ou cuidando. E as relações são complexas da mesma forma, porque aquele receptor, né, o cara que está ali do outro lado da concessionária de energia, também não entende do que a gente está falando. Aí dificulta muito a relação, porque a construção de uma base sólida e técnica para a construção de uma tecnologia que é desenvolvimento econômico real, ela traz bilhões de dólares à economia, bilhões de reais à economia brasileira, é uma das tecnologias mais abundantes e usadas no mundo hoje, apontada como uma das 3 soluções mais importantes para o desenvolvimento econômico, a descarbonização da economia. Então, assim, para que a gente consiga atingir as metas mundiais estabelecidas agora no encontro da mudança climática que aconteceu em Glasgow, é onde a energia solar que a gente está falando aqui, ela é um dos pilares. A gente precisa investir em educação. Então, iniciativas de educação, elas partem dos empresários, das universidades, das escolas técnicas. Então, alguns senais, vou citar alguns exemplos de algumas coisas que estão acontecendo no país, né? Alguns senais têm os seus centros preparatórios com um programa de educação desenvolvido por várias empresas. Eu tive a oportunidade de participar com o governo alemão da construção de um currículo formativo de profissionais de todos os níveis, desde o instalador até o engenheiro, né? Isso está sendo aplicado em alguns senais, algumas escolas técnicas, né? Alguns cursos de formação superior. E ainda há uma carência muito grande na formação de mão de obra em geral, né? O desinteresse ou o mercado ainda não está desenvolvido com a maturidade necessária. Existem iniciativas de certificação em andamento, ou seja, além da gente ter que construir uma cadeia de qualificação de pessoas, e quando a gente fala qualificar, não é só no sentido técnico, mas no sentido econômico, social, da relevância e da importância que é para o usuário da energia solar, entender que ele deixa de ser um cidadão passivo numa relação de energia, de compra de energia unidirecional, e ele passa a ser um cara que é um cidadão ativo, né, e que daqui a pouco ele não vai estar só
usufruindo da energia solar que ele produz, ou ele compra de alguém, mas ele também vai estar instalando daqui a pouco um sistema de armazenamento, que vai ser obrigatório daqui a pouco, uma bateria na nossa casa, os carros elétricos estão chegando, e tudo isso faz parte do mesmo ecossistema. Então, como é que a gente pode aceitar o que o Walter falou agora? Uma CEMIG que não consegue entender o que é uma geração distribuída, uma casinha de 2 kW, ou uma fazenda de um cara que é pobre, com 75 kW, imagina na hora que 1 milhão de carros elétricos entrarem nessa rede e eles tiverem o mesmo desleixo técnico e a mesma incapacidade de entender a importância disso para o desenvolvimento econômico, né? Então, assim, no arcabouço geral, há uma falta generalista de conhecimento que está sendo construída aos poucos. Então, dentro da BGD, que é a associação da qual eu sou vice-presidente, e vou agora exercer um mandato até 2023, além dos programas de certificação desenvolvidos em parceria com o Instituto TOTS, para certificar o dono das empresas de energia fotovoltaica, né? Eles precisam ter muitos conhecimentos agregados, né? Quem vai construir uma usina de solo não é simplesmente chegar lá e bater um bate-estaca, enfiar um monte de estaca. A gente acabou de falar de aterramento, mas tem que saber de drenagem, tem que saber de SPDA, tem que saber de inversores, eletrônicos de potência, são muitos conhecimentos multidisciplinares. Então, a gente tem um programa de certificação com o Instituto TOTS, tem o programa de certificação do Senai, e a partir de 2022 a gente tem um programa de certificação da própria ABGD, né, para certificar e para entender como as empresas estão evoluindo no mercado, entendendo que é uma economia que é multidisciplinar. Tá? Então, eu acho que o arcabouço geral é esse, pessoal. É uma economia que começou há muito pouco tempo, ela é exponencial, ela exige uma dedicação de estudo muito grande. A gente detecta que ainda há uma falta de qualidade na grande maioria da cadeia produtiva, desde da compra de suprimentos, produção, instalação, na própria operação e manutenção, mas isso vai demandar uma imensa quantidade de recursos, e eu acho que é um dos pilares para a gente ter realmente uma abundância econômica sustentável que vai de encontro com o que o mundo inteiro está fazendo. Então, nada mais natural do que a gente investir numa carreira de geração distribuída. Então, eu queria agradecer de novo o convite, entendo que estamos no caminho certo e a gente precisa contar com o apoio de todos. Um grande abraço, pessoal. Boa noite. Muito obrigado, Café. Muito, muito legal. Parabéns aí pelo seu trabalho aí desenvolvido, a tua carreira, a gente acompanha faz tempo, e aí agora o trabalho aí na BGD também, parabéns. É muito legal, a gente precisa muito disso. Fábio, quer comentar um pouquinho dessa parte de mão de obra, formação? Abriu o microfone, por favor. Opa. Ainda não. Ainda não. Para quebrar o clima é cruzeirense. Não consegue nem usar a tecnologia. Eu queria mandar um abraço para os atleticanos, aproveitando que estamos num evento de Minas. Muitos atleticanos trabalham com energia solar. Fazer uma homenagem a um grande amigo nosso que faleceu esse ano, um grandíssimo atleticano, todo mundo sabe quem é esse grande mineiro que participou dos trabalhos de fotovoltaica no Brasil. Fabão, conseguiu recuperar aí, cruzeirense? Ô, Café, eu não sei quem é esse atleticano aí que faleceu. Fábio, ainda não te ouvimos, Fábio. Enquanto o Fábio vai ali acertando, Café, na verdade, deixa eu voltar alguma aqui para o Walter, enquanto o Fábio ali recupera o som. Deixa eu ver aqui com o Walter. Antes disso, a Cláudia Deslandes, vice-presidente da ABE, está dizendo que a ABE está formando uma parceria com a CEMIG, a ABE de Minas, né? E em breve a ABE de Minas vai ter novidade, pois estão levando as dificuldades dos engenheiros, etc., para a CEMIG. Então, legal. O Antônio de Oliveira, Walter, pergunta se esse imbróglio com a CEMIG já tem tido pareceres jurídicos.
Sim. A favor dos consumidores, né? Ele colocou a favor dos consumidores. Tem tido resultados aqui, tanto do ponto de vista de liminares que obrigam a CEMIG a fazer mandados de segurança e casos de condenação à CEMIG de indenização por danos. Evidentemente que os casos são muito novos e a CEMIG tem um departamento jurídico potentíssimo, né? Eu não sei se eles realmente falam isso, mas o mercado fala que eles têm 40 mil processos, 40 mil mais um, 40 mil mais dois, não faz diferença. Entendeu? Nada contra funcionários da CEMIG. Como se diz na igreja, odiar o pecado e amar o pecador. Não tem raiva de ninguém da CEMIG, mas eles estão agindo de uma forma bastante prejudicial ao desenvolvimento desse mercado. E o judiciário tem atendido, e como eu disse na minha apresentação, começa a formar um entendimento aqui de que a relação, na própria lei e nos regulamentos da ANEEL, né, nós somos tratados como gerador-consumidor. Então, ao analisar isso sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, podem ter certeza que todo mundo que tiver o seu direito de consumidor desrespeitado, o judiciário vai fazer a outra parte, né? No caso, CEMIG, a reparar esses danos. Legal. Café, Fábio, acho que continuamos sem seu som. Enquanto isso, Café, o Davi pergunta se você poderia passar mais informações sobre os currículos desenvolvidos para a formação de profissionais em toda a cadeia. Fábio, você quer tentar sair e voltar? De repente, o famoso desliga e liga de novo, às vezes funciona. Tenta aí. Ouviu a pergunta, Café? Ouvi sim. Esses currículos foram desenvolvidos em parceria com o CNI, né, o Comitê Nacional da Indústria, e junto com o Senai. Tá? Agora eu não me lembro de cor, o site onde esses currículos ficaram publicados, que é onde tem um perfil de empregos, inclusive, do setor de energia solar. Eu vou ficar devendo que eu não estou lembrando, mas existe um site que tem um levantamento de toda a matriz de empregos do setor de energia solar. Quando você clica nesse site, você tem a matriz curricular e de formação de cada profissional. Então, você tem o projetista, o instalador, o mantenedor, o economista, os suprimentos. Eu vou tentar achar aqui nas minhas anotações do meu computador esse site, mas isso foi publicado, se não me engano, no site também do Senai. Então, se você publicar currículo formativo de profissionais do setor de energia solar, vocês vão achar esse site que aponta esses empregos. Tá? Legal. Vamos ver. Fábio volta. Estão me ouvindo? Famoso, cara, desliga e liga de novo, sempre dá certo. Isso de jeito, a gente passeia igual Atlético, às vezes na segunda, mas volta depois. Você para que você quase não volta, hein? Falta pouco. Nem da Série B, nem para falar. Falta pouco. Os grandes caem de vez em quando. O pessoal que está ouvindo deve imaginar que para um mediador aqui, está um cruzeirense e um atleticano aqui, não é uma tarefa fácil, não, hein? O problema é que é 3 alvinegros, né? 2 de Minas e 1 de São Paulo. E 1 de São Paulo, tá em minoria. Só eu honrando ao azul. Mas também que o Hilton está de camisa azul, porque ele tem uma facilidade. Para fazer relações públicas aqui. Mas eu estava falando. Fala um pouquinho aí, Fábio, dessa parte de mão de obra. Eu estava falando assim, o Café, assim, eu tenho uma grande admiração, porque o Café é um papa no assunto aí, nos ensina muito, contribui e está sempre trazendo muita coisa atualizada do mundo aí para o Brasil. E, assim, é uma coisa que ele tem falado muito há um tempo atrás, o Café até falou, né, da importância da certificação desses profissionais que estão entrando no mercado. E eu acho assim, é um trabalho que está muito válido. Ele, através do Estúdio que nós tem disseminado muito conhecimento. E assim,
A gente vê que, por exemplo, na região, vou trazer aqui nossa região, que tem grandes usinas, nós estamos assim encontrando, por exemplo, uma usina aqui não vou falar o fornecedor, mas uma usina de 100 mega, e eles empregam cerca de 600 pessoas diretamente. Então, você imagina o quadro. E conversando com engenheiros dessa obra, eles falaram que tem dificuldade, que acabam tendo sempre que fazer um retreino, adequando, tem uma troca, tem uma volatilidade muito grande, mas porque não tem profissionais. Então, você imagina, entra com um tato social, que o Walter define muito bem, defende. O Walter, assim, é um grande defensor dessa aí, traz muito voltado dessa área social, buscando todo esse desenvolvimento social e econômico, né? Então, baseado nisso aí, a gente está trazendo uma parte de uma geração que representa bem o Brasil aqui em Minas Gerais, e a gente sente ainda a necessidade, a falta de profissionais qualificados. E, assim, nós vamos falar de uma gama, desde de um instalador a um profissional na área elétrica. Temos, assim, uma gama de engenharia também, sim, mas, assim, essa parte de especializações ainda é um gancho muito importante no mercado. Então, assim, voltando para esse lado social, eu acho que é um trabalho bem feito. O Walter tem uns grandes projetos aqui na região voltando para isso, e eu acho que a gente tem que buscar realmente somar, né? Trazer o útil ao agradável, né? A tecnologia ao desenvolvimento social e econômico, voltando ao bem de todos, né? Tanto com o sol como para o bem da vida. Legal, muito bom. O Marcelo pergunta se vocês têm alguma opinião, né? Engenheiros eletricistas que realizam projetos fotovoltaicos em todo o Brasil de forma remota, eles assinam a RT de projeto e execução sem nem ter ido ao local de instalação do sistema fotovoltaico. Alguma opinião sobre isso? Eu não posso... Sem palavras, é isso? Aquele negócio, né, Alito? Assim, o projeto, cara, o nome projeto, não tem projeto à distância, né? Assim, se eu conceber uma usina solar à distância, é um negócio que não tem como. Você tem que fazer uma rota de cabo, você tem que conceber um sistema de aterramento, você tem que fazer um laudo estrutural quando está no telhado, tem que fazer um laudo de geotecnia quando está no chão, tem que ter licença ambiental, tem que ter traçado de linha de média e de alta tensão, tem que ter estudo de drenagem, tem que ter estudo de impactos de fauna. Sim, tem muita coisa num projeto, né? E numa casa você tem a mesma coisa, você tem proteção, você não pode misturar circuito CC com CA na descida dos eletrodutos, você tem que entender de padrão de entrada. Então é complicado esse mercado aí eu vou falar como pejorativamente, de engenheirinhos, né, à distância. Tem um monte de gente oferecendo realmente trabalhos de engenharia à distância. Nós temos que separar as duas coisas também, assim. Existe aquele cara que vai desenhar o diagrama unifilar da sua usina. Tá? Tudo bem, esse cara que vai conceber, desenhar, mas projetar a usina à distância é muita audácia, eu acho, do ponto de vista da engenharia. Sabe? E tem gente que vende isso a preço de banana. Além de vender um produto que é padronizado, ainda o que cobra não paga nem o preço da RT do CREA. Então, no final das contas, você desconfia. Né? E o cara é responsável técnico, né? Ele vai responder civilmente durante anos, né, Fábio? Eu acho que tem isso bem claro nas normas. Então, hoje há uma depauperação completa do engenheiro, até por conta do que o mercado faz. O pessoal quer comprar preço, o brasileiro não sabe comprar inteligência, pagar por engenharia. Né? Você vê grandes empresas não fazendo isso. Então, o que faria um residente de uma casa que tem menos acesso à informação? Né? Então, hoje é um mercado muito complexo, a simplificação da engenharia e a banalização da responsabilidade técnica. Isso acontece no Brasil inteiro e em usinas de tudo quanto é porte, né? Por incrível que pareça. Você falou tudo, Café. Eu acho que não diferente, né, como a gente tem da engenharia, vamos chamar assim, de maneira de dizer, porque a gente está falando da engenharia era multimodal, né? Então, quando você entra num projeto, até que seja numa usina fotovoltaica, você abrange diferentes especialidades. E um termo grosseiro de dizer, não sei se pode falar, mas passou de outro, falar aquele TBS, aquele engenheiro TBS, né? Taxa de bunda sentada. Ele não olha para um projeto, não tem capacidade de buscar esse trabalho, identificar isso aí em campo. E a gente está falando de muitos profissionais agora formando, que já estão buscando essa garra, esse mercado de estar desenvolvendo, de executar.
Isso é louvável. Então, assim, infelizmente, existem profissionais e profissionais, a gente sabe disso, como toda a área, existe profissionais que estão buscando esse crescimento e envolvimento cada vez maior, mas também tem profissionais que deixam a desejar. E, lógico, como nós falamos num conselho aí, fere, logicamente, como profissional, a ética e, logicamente, principalmente a gente pega umas situações aqui que tem engenheiros utilizando e fazendo atribuições não inerentes de sua função. Então, se você entra no mercado com um compromisso de arguir, mas outras funções que não são de sua inerentes, de sua especialização, e acaba prejudicando os outros colegas, os outros profissionais de fazer trabalhos bem feitos. A gente tem uma gama de profissionais que destacam em todo o Brasil, né? Não vamos falar Minas, mas em todo o Brasil, em todo o mundo, mas como nós estamos voltando aqui falando de nossa região, então tem grandes profissionais de trabalho, mas infelizmente a gente encontra esse tipo de profissional que não é adequado, mas que fica um alerta, né? Ele pode fazer alguns projetos dessa maneira, mas em algum momento ou outro ele está assumindo uma responsabilidade técnica muito grande pelo não acompanhamento ou por assinar uma responsabilidade técnica sem estar coerente do que ele emitiu. Café, Walter, Fábio, vocês podem colocar aqui no chat para o pessoal algum meio de contato com vocês? O pessoal está pedindo aqui para deixar, seja site ou e-mail, ou o que vocês preferirem, vocês podem colocar, por gentileza, no chat. Sim. Vamos colocar aqui. Legal. Eu vou colocar aqui, enquanto isso, a última pergunta aqui, para a gente responder, é do Valdir para o Walter. Deixa só vocês digitarem o contato aqui. Já colocaram? Deixa eu ver. Legal, joia. Walter está aí, bacana. Legal. Walter, o Valdir pergunta como é que vai explicar para o cliente, após investir um valor significativo, que o sistema dele não será homologado? Como é que... É uma provocação, evidentemente, aqui o Valdir está fazendo. Olha, a nossa empresa, e eu acredito que a grande maioria das empresas, elas dividem o processo em duas fases. Uma fase que é solicitação de acesso e obtenção do parecer. Depois de emitir o parecer de acesso, você atende o cliente indicando e no nosso caso, né, ajudando, fazendo uma consultoria para ele comprar o melhor equipamento, né, custo-benefício, não só preço, mas também técnica e preço, né, qualidade e preço. Se instala e solicita conexão. A maioria dos problemas estão até a fase da obtenção do parecer de acesso. Mas existem casos em que parecer de acesso concedido, usina instalada, solicitação de conexão, aí a CEMIG resolve revogar o parecer de acesso por motivos que ela alega lá ou tentativa de fracionamento ou qualquer outra coisa. É um risco muito grande e que o cliente deve estar ciente disso, que existem essas análises discricionárias da concessionária e que ele corre realmente esse risco de ter o seu investimento com retorno postergado. Não creio que a CEMIG consiga, através de recurso judicial, barrar a conexão dessas usinas, porque elas são feitas à luz do que é permitido pela 482 e pela 687. Eu vi alguns comentários aqui, inclusive de um engenheiro Cláudio, que tem que dar bomba mesmo, que isso é tentativa de fracionamento. Eu vou pedir licença ao Cláudio para discordar e até me coloco à disposição pelos contatos aí para a gente debater isso com mais tempo.
porque não me parece razoável considerar como fracionamento uma usina que está a 200 quilômetros de distância uma da outra, que está no telhado da matriz e no telhado da filial de uma empresa que tem o mesmo CNPJ. Então, o cliente, a gente tem o cuidado de dizer para o cliente que os critérios da CEMIG não são objetivos e que ocorrem problemas e que os riscos existem. Muito legal. E completando, assim, o Walter é o mais vivente disso, né, Walter? Walter teve projetos aí com conexões aprovadas, pareceres aprovados, usina pronta, e a CEMIG resolveu voltar atrás e falou assim, não vou ligar para algum entrave. Então, assim, o investimento foi grande, a usina de 75 dentro da microgeração está parada, depois de ela ter sido aprovada em um tempo anterior. Então, assim, você imagina, assim, isso deve estar acontecendo em todo o Brasil, em diversas concessionárias, como nós estamos falando de colegas aí do Brasil todo, mas, assim, é gritante quando a gente vê uma situação dessa e o cliente, o investidor, o profissional, ele acaba ficando, Deus dará, a mão de um serviço que deixa a desejar. Então, a gente até faz um alerta, né? A gente tem buscando isso aqui, eu vi um colega perguntando, não estão reclamando na ANEEL, e eu acho que é o melhor caminho. Hoje, a gente tem que buscar soluções, a gente tem uma agência regulamentadora, e é uma coisa que a gente está buscando, até por causa, como nós estamos falando em Minas Gerais, sendo o berço do fotovoltaico no Brasil, a gente está falando assim, da importância de talvez uma representatividade dessa ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica aqui em Minas. Isso aí é um fato muito decorrente, porque a gente está vendo muito desconforto e muita negligência, né, do mercado. Bom, esse assunto com certeza rende muita... Bom, todos os assuntos que a gente falou aqui rende muita conversa. Aí temos ainda algumas perguntas a serem respondidas, mas a gente não vai, como sempre, a gente não consegue responder todas. Eu queria já começar a partir para o encerramento aqui. E antes de passar para vocês, né, se despedir, eu queria agradecer imensamente, em nome aqui da Potência Educação, da revista Potência, eu queria agradecer imensamente à ABE Minas Gerais, na pessoa do presidente, engenheiro Hélio, na pessoa do engenheiro Fernando, aqui do engenheiro Fábio, da engenheira Cláudia Deslandes, engenheiro Gilmar, enfim, toda a diretoria, pela confiança aqui no nosso trabalho, aqui da Potência, né? E essa oportunidade, a gente ter promovido esse encontro aqui, onde a gente arranhou alguns assuntos, com certeza eles podem ser desdobrados em outras oportunidades. De qualquer maneira, ficou aqui no chat o contato dos nossos 3 apresentadores, né? E aí eu queria, então, agradecer ao Walter. Walter. Obrigado. Beleza? Você deixou os contatos, pessoal que quiser saber mais da tua experiência, entrar em contato, né? Vamos multiplicar essa experiência aí de ajudar a energia solar a combater essas desigualdades. Muito bom. Parabéns pelo trabalho, Walter. Obrigado. Fábio, muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado por ter coordenado aí os bastidores desse evento, os palestrantes, enfim, a concepção toda. Muito obrigado pela participação. Eu quero também agradecer, assim, nós estamos aproveitando aí, eu estou agradecendo a todos, assim, e logicamente nós agradecemos em nome da ABE, da cooperação, da participação do Walter, do Café, mas a sua participação de conduzir esse ilustríssimo webinar, que é sempre muito importante, compartilhando informações, pôde reunir esse grupo e a gente poder trazer um assunto que, logicamente, como você disse, poderia virar horas, podia ficar o dia em debates e abrir diversas outras camadas aí para discussão e aprendizado. Muito legal. Só avisando o pessoal aqui, 2 coisas. Esse evento, como sempre, ele foi gravado, está sendo gravado. Quando terminar, todo mundo que se inscreveu aí vai receber um e-mail já com o link para acessar a gravação. Ele fica permanentemente à disposição para você assistir quantas vezes quiser, quando quiser, pelo portal da Revista Potência. Depois ele vai
revistapotência.com.br ou potenciaeducação.com.br. Depois ele vai para o YouTube, também vai ser enviado o arquivo para a ABE, que pode disponibilizar também nas suas redes, ok? Então você pode rever. E nós vamos colocar a apresentação que eu fiz, se o engenheiro Walter permitir, concordar também, e mandar aqui para a gente a apresentação que você fez, a gente pode disponibilizar para o pessoal também. Então a gente abre aqui o espaço para continuar esse assunto depois que o evento termina, tá bom? Então, posso fazer uma correção? Claro. Você disse engenheiro, Walter. Engenheiro. Então, eu me entusiasmei aqui, tinha muito engenheiro aqui. Exercício legal da profissão. Boa. Depois que eu falei engenheiro, Walter, eu falei, eu acho que eu falei alguma coisa, mas beleza. Tá o Walter aqui. O Walter é um engenheiro também de capacidade. Exatamente. Gostaria muito, mas não tive a competência de ser. Fica maquinando e engenheirando as coisas aí para fazer. Sou empreendedor social. Pois é, muito legal. Eu já vi o Klaus aqui, que está sempre com a gente, dizendo que foi muito útil essa apresentação, então pedi, como sempre, eu gosto de terminar aqui para o pessoal participar. Deixa aqui o seu foi útil, muito útil, não foi útil, quiser deixar algum comentário aqui para todos nós, isso é muito importante aí para os próximos eventos. Então, mas o Café teve um problema aqui com a conexão dele, né? Não pôde estar aqui no final com a gente, então agradecendo também ao Café. Então, Fábio, muito obrigado, Walter, muito obrigado. Obrigado à ABE, a toda a diretoria, ao presidente, enfim, muito obrigado a todos. Fiquem todos aí em paz e até uma próxima jornada da ABE Minas Gerais. Muito obrigado a todos. Obrigado, Fábio. Obrigado, Walter. Um grande abraço, viu? Valeu. Boa noite a todos. Tudo de bom para vocês. Tchau.